Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal Saber Física, avançando no conhecimento. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a lei de Coulomb. Veja bem, você já deve estar familiarizado com aquela lei da atração e repulsão das cargas, onde eu verifico que quando eu tenho uma carga positiva interagindo com uma outra carga também positiva, vai surgir uma força de repulsão. E se as cargas forem negativas, vai haver também uma força de repulsão. Agora, se tiver uma carga negativa se relacionando com uma carga positiva, nós vamos ter uma força de atração. É sobre esta força que a lei de Coulomb vai trabalhar. Digamos que aqui eu tenha uma carga positiva QA e aqui eu tenho uma outra carga também positiva QB. Ambas possuem o mesmo sinal, por isso eu posso dizer que haverá uma força de repulsão entre elas. Tanto a carga A como a carga B vai repelir uma com a outra. E a força que uma fará na outra tem o mesmo valor, porque é ação e reação. Ou seja, se esta força aqui eu chamar de F, esta outra aqui também terá o mesmo valor, F. Só que negativo, né? Porque está sendo para a esquerda. Por isso eu posso concluir que estas forças são um exemplo daquela terceira lei de Newton, ação e reação. Mas como que eu posso calcular estas forças? Vejamos, se a carga A agora for uma carga negativa, vamos colocar aqui um Q1. E essa outra carga B agora está aqui no nosso exemplo de baixo, positiva, vai ter aqui agora uma outra configuração. Nós temos cargas sinais contrários, então vai haver uma atração entre elas. Pois bem, se esta força aqui vale F, esta aqui também vai valer F. Esta aqui com sinal negativo porque está apontada para a esquerda. Porque aqui nós temos um par de ação e reação. A ação de uma sobre a outra e a reação da outra sobre a uma. Estas forças aqui podem ser calculadas e é sobre isso que a lei de Coulomb vai tratar. O Coulomb, Charles Augustin de Coulomb, pôde perceber que estas forças dependem do produto destas cargas. Ou seja, eu posso fazer aqui uma anotação interessante. A força é proporcional ao produto das cargas. Quer dizer, quanto maior for o produto ou a multiplicação das duas cargas que estão se interagindo, maior será esta força. Note que este sinal aqui é de proporcionalidade. Mas o Coulomb também percebeu que a distância que separa estas cargas entra também como uma grandeza importantíssima para avaliarmos o valor desta força. Ele percebeu isso daqui que eu vou anotar para você, que esta força é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as cargas. Isso quer dizer o seguinte, que quanto maior a distância entre as cargas, menor será a força. E se esta distância for bem pequenininha, for reduzida, a força vai ser muito grande. Ou seja, o Coulomb percebeu que a força depende do inverso do quadrado da distância que separa estas cargas. Agora, aqui eu tenho duas relações de proporcionalidade. Para eu colocar estas relações em uma equação, eu vou precisar de uma constante. É a constante que nós conhecemos como constante eletrostática do meio. Esta constante é dada pela letra K. E no vácuo, quando as cargas estão colocadas no vácuo, esta constante vale 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Perceba você que eu estou usando somente unidades de medidas que estão no sistema internacional. O valor desta constante, 9 vezes 10 a nona, é sempre no vácuo. Se nós estivermos fazendo um experimento com cargas em outros meios, nós vamos ter valores diferentes para esta constante. Por exemplo, na água ela vale 1,1 vezes 10 a oitava. No etanol, 3,6 vezes 10 a oitava. No ar seco, é um valor muito próximo desse do vácuo, 9 vezes 10 a nona. No petróleo, já foram feitas alguns ensaios no petróleo e os cientistas puderam verificar que o valor desta constante é cerca de 3,6 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, nós vamos trabalhar geralmente com a constante eletrostática no vácuo. Alguns podem até colocar uma bolinha aqui embaixo para dizer que é a constante eletrostática no vácuo.
Mas então, se eu acrescentar, se eu inserir essa constante nestas relações de proporcionalidade aqui, nós vamos obter o que nós chamamos de lei de Coulomb. Esta lei de Coulomb, ela não é nada mais, nada menos do que uma relação matemática que indica o valor da força de interação entre as cargas. Ou seja, F é igual a K, que multiplica pela carga A, que multiplica pela carga B, dividido então pela distância que separa as duas cargas elevado ao quadrado. Como não me importa sinal aqui da força, eu vou colocar estas cargas em módulo. Porque carga, vocês sabem que tem um negativo e tem um positivo. Então aqui está o que nós chamamos de lei de Coulomb. A partir dessa expressão, a gente pode avançar um pouquinho mais e tentar buscar uma compreensão mais adequada desta lei. Quer dizer o seguinte, digamos que eu tenho uma carga aqui de 3 coulombs de uma esfera A. E aqui eu tenho uma esfera B que tem uma carga de 2 coulombs, ambas com cargas positivas. Vai haver então aqui uma repulsão entre elas. Mas se eu pegar essa esfera A com uma carga de 3 coulomb e relacionar ela com uma carga agora uma esfera C de 7 coulomb, por exemplo, continuará uma repulsão, porque cargas positivas. Mas a repulsão agora vai ser muito maior, sabe por quê? Porque a força não depende do produto das cargas. Se eu pegar aqui 3 coulomb e multiplico por 2 coulomb, eu tenho um número 6, não é isso? Mas agora, se eu pegar 3 coulomb e multiplicar por 7 coulomb, eu vou ter o número 21. Ou seja, a força vai ser muito maior. Eu posso fazer um vetor aqui agora bem grandão, que indica a repulsão entre estas cargas. Mas se eu continuar com a esfera A, com a carga de 3 coulombs, e pegar uma esfera D com valor de 1 coulomb, a força continuará sendo de repulsão, porque as cargas são positivas, porém vai ter um valor menor do que os outros dois exemplos, porque aqui eu tenho 3 coulomb multiplicado por 1 coulomb, e o produto das cargas é menor do que o produto das outras situações anteriores. Então a força, melhor dizendo, vai ser pequena em relação às outras forças que nós vimos nos exemplos anteriores. Então agora eu tenho uma noção de como funciona essa dependência da força em relação ao produto das cargas. Agora vamos observar a dependência desta força com a distância. Para isso, vamos dizer então que eu tenha aqui uma carga, uma esferinha A com carga QA. E aqui uma esferinha B com carga QB. E as duas cargas sejam positivas. Vai aparecer então uma repulsão entre elas. Muito bem. Se eu manter a carga A nesta posição e afastar um pouquinho a carga B, digamos com o dobro da distância, vamos colocá-la aqui. A esfera B com a carga B, agora com o dobro da distância. Veja que eu estou fazendo o seguinte, aqui eu tenho uma distância D, e aqui agora eu tenho uma distância 2D. Eu dobrei a distância entre elas. Você vai perceber que a força que vai aparecer agora, ela vai ser muito menor, porque eu dobrei a distância. Olha aqui, a força depende do inverso do quadrado da distância. A força vai continuar sendo de repulsão, porém ela vai ser bem menor. Correto? Porque eu aumentei a distância. Mas se eu mantiver aqui a esfera A com carga A na mesma posição e a esfera B for colocada numa distância muito menor, digamos, a esfera B está aqui agora, né, nesse ponto, e a distância for a metade, a força que vai surgir entre elas, olha que eu tenho a metade da distância, D sobre 2, né? A força continuará sendo de repulsão, não é isso? Só que ela vai ser muito maior, porque a distância ficou bem curtinha. A força agora vai ser uma força bem grandona. Aqui vai passar do limite da nossa tela. Mas o que eu quero que você entenda é que quanto maior a distância, menor a força. E quanto maior a força, menor a distância.
Daqui a pouco eu vou mostrar para você como que se calcula as forças baseado na variação da distância e baseado também na variação das cargas. Mas antes vamos observar uma coisa importantíssima, que é o gráfico da força eletrostática em relação à distância que separa as cargas. Muito bem, vamos observar este gráfico. Aqui eu tenho as seguintes informações. Quando a distância que separa as cargas é d, a força vale F. Se eu aumentar a distância para o dobro, ou seja, 2Ds, a força que está conectada aqui no gráfico com essa distância é F sobre 4. Ou seja, eu dobrei a distância, a força caiu 4 vezes o seu valor. Se eu diminuir a distância para d sobre 2, ou seja, diminuir 2 vezes a distância, a força vai aumentar 4 vezes. Sempre a força vai variar com o inverso do quadrado da distância que separa as cargas. Vamos fazer aqui alguns exercícios aqui com estas distâncias usando a equação da lei de Coulomb. Primeiro, vamos pegar a distância valendo d. Sabemos que a força vale F, não é isso? Aqui, justamente em cima desse ponto aqui, na curva. Esta curva de verde aqui que você está vendo é a curva que representa a função da força eletrostática em relação à distância que separa as cargas. Tem esse formato aqui porque a força depende do inverso do quadrado da distância. Aqui eu tenho um d ao quadrado no denominador. Aí, primeiro, então, quando a distância é d, a força é F, ou seja, a força é F igual a K vezes uma carga A, carga B, dividido pela distância, que vale quanto? D ao quadrado. Está aqui a expressão. Agora, quando a distância for para 2Ds, eu vou colocar aqui. Vai ser uma nova força. Essa força, ela... Vou chamar essa aqui de F', tudo bem? É uma nova força, né, que eu sei que vale F sobre 4, que é a distância 2D. Vamos colocar F' para diferenciar do F aqui em cima. Vai ser a constante que multiplica pela carga A, que multiplica pela carga B, são as mesmas cargas, dividido agora pela nova distância, que é 2Ds, não é isso? Então, 2Ds ao quadrado. Porque a equação diz para mim que a distância é ao quadrado, e essa distância agora vale 2D, não é isso? Se eu seguir aqui, ó, vai ficar esse F' é K vezes QA vezes QB dividido por 2 ao quadrado e D ao quadrado. Então vai ficar 4D ao quadrado. Se você bem observar, esta parte aqui, que eu vou destacar, equivale à força F. Porque ó, K, QA vezes QB dividido por D ao quadrado está aqui em cima. K, QA, QB dividido por D ao quadrado é o próprio F. Então, o que eu acabei de circular aqui é o próprio F. Assim, eu posso concluir que esse F' equivale ao F sobre 4. Não é isso? F sobre 4, porque sobrou 4 aqui embaixo. Agora, quando a distância é D sobre 2, vamos colocar aqui na terceira questão a ser observada. É uma nova força, vou chamar F duas linhas. É K vezes a carga A, que nós temos as mesmas cargas, só que agora uma mais próxima da outra, dividido pela nova distância, que é D sobre 2. Então, D sobre 2, tudo isso ao quadrado. F duas linhas é igual a K, QA, QB, dividido por D ao quadrado sobre 4. Porque eu estou elevando tudo ao quadrado. Fica D ao quadrado sobre 4. Esse 4, como aqui eu tenho uma fração, o denominador vai para cima, né? Então, F duas linhas vai ficar K, QA, QB vezes 4D embaixo, D ao quadrado. Inverti a fração de baixo, não é isso? Se você observar também novamente aqui, você vai perceber que este que está aqui circulado é o valor da força F, que está aqui no primeiro exemplo. K, QA, QB sobre D ao quadrado. É isso. Esse sobre aqui, ó, essa fração, pode se estender para todas as variáveis da expressão. Então,
Então, K, QA, QB sobre D ao quadrado é F. O que está de azul aqui tudo é F. Vai ficar então 4 vezes F, a nova força. Vamos anotar então que F duas linhas é igual a 4 vezes o F. Ou seja, se eu diminuir a distância duas vezes, o quadrado de 2 é 4, né? Então aumenta a força 4 vezes. Se eu aumentei a distância duas vezes, o quadrado de 2 é 4, então a força vai diminuir 4 vezes, que ficou F sobre 4. Esta análise é importantíssima para a resolução dos exercícios que vamos obter aí pela frente. Então, acredito que esta explicação já vale para você conseguir resolver alguns exercícios. No próximo vídeo vou voltar com um exercício para você fixar esse conteúdo a partir de tudo que foi falado. Então, fica aqui um forte abraço do professor Éder e até a nossa próxima aula.